cantar-vos, ó Senhor. Perante vossos anjos vou cantar-vos. Perante vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante vossos anjos vou cantar-vos. No dia de hoje, a liturgia nos trouxe esse evangelho daquele encontro de Jesus com Natanael, também chamado Bartolomeu. Mas esse trecho do evangelho termina justamente com Jesus, dizendo: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até a expressão de Jesus é essa, o Filho do Homem. Porque Jesus até gostava de se chamar assim como filho de peixe é peixinho, né? Filho do homem é homem. Embora ele fosse Deus, ele se fez homem e assumiu toda a nossa natureza humana. Não era uma aparência, realmente ele assumiu a natureza humana. Ele tornou-se homem. Mas interessante que lá no livro de Daniel, que seria também uma opção de primeira leitura para o dia de hoje, fala daquele Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E a palavra diz que a ele foram dados glória, poder, majestade, império, e o reino de todas as nações, línguas e povos o serviam. Seu poder é um poder eterno e não será tirado, não lhe será tirado, e o seu reino não se dissolverá. Então, meus irmãos, no dia de hoje, a palavra de Deus está mostrando a exaltação de Jesus. Esse Jesus que se humilhou fazendo-se homem. Esse Jesus que viveu na simplicidade e na humildade de um servo. Esse Jesus que vai até a cruz como se fosse um criminoso, como se fosse um escravo, um desprezado. Alguém que ficou até mesmo sem feições humanas, como diz o livro de Isaías. Mas porque ele foi obediente e pela sua obediência ele abriu as portas da salvação, ele foi exaltado. E hoje justamente toda a liturgia, contemplando os santos anjos, apresenta Jesus triunfante. Jesus sofredor, mas como consequência desse sofrimento, aceito livremente, por obediência, Jesus então já vitorioso. E é para esse Jesus que nós nos voltamos. Para esse Jesus vitorioso. Para esse Jesus que virá com glória e com poder, como Daniel viu. E como está proclamado também no livro do Apocalipse, que foi a leitura nossa no dia de hoje. Por que tudo isso? Porque, na verdade, a luta do demônio, a luta de Lúcifer, não é simplesmente contra nós. A luta dele é contra Jesus. Porque a história toda é isto. Deus conferiu a Lúcifer, primeiro, grande sabedoria, grande capacidade. Como a palavra de Deus mostra, era o anjo mais lindo, mais poderoso, mais sábio do céu. E a ele foi justamente conferido um trabalho, uma missão de preparar a terra e a humanidade para a vinda do Filho de Deus. E ele se pôs em ação. Tanto assim que ele tornou-se o príncipe desse mundo. Quer dizer, ele organizou o mundo, organizou essa terra. Estava aqui para organizar a humanidade, para receber o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Ainda não havia pecado. Mas Deus já havia previsto que o seu Filho viria a este mundo.
viria para ser rei, viria para ser senhor. E é claro que ele aceitou e aceitou. Lúcifer aceitou e aceitou com grande dignidade, com grande prazer, vim preparar a terra e a humanidade para a vinda do Filho de Deus. Deus é sempre assim. Ele não revela todas as coisas logo no primeiro momento. Ele vai revelando pouco a pouco. Também porque, embora ele fosse o mais lindo, o mais forte, o mais poderoso, o mais sábio dos anjos, ele era uma criatura. Então, como criatura, era criatura, Deus foi revelando para ele as coisas pouco a pouco. Quando Deus revelou que o seu filho viria assim, mas não no esplendor da sua divindade, mas viria feito homem, houve uma decepção em Lúcifer. Ele ficou decepcionado. Mas eu estar aqui, preparando a terra, eu receber a missão de preparar a humanidade para receber o Filho de Deus, mas feito homem, portanto abaixo de mim, uma criatura humana. Ele estava sabendo o que era uma criatura humana. Na sua decepção, ele se revoltou. No seu orgulho ele se revoltou, justamente porque Deus lhe deu uma grande missão, uma grande tarefa, e ele se encheu de orgulho, quando ele ficou sabendo que ele estava preparando a terra, a humanidade, para receber o Filho de Deus, mas feito homem. A decepção dele, por causa do orgulho, preste atenção, foi ao máximo. Daí disse, não servirei. E a palavra dele foi essa, não servirei, não obedecerei, isso eu não faço. E aí foi a revolta dele. E veja bem, ele foi criado, e ele foi feito tão lindo, tão sábio, tão poderoso, assim, para esta tarefa, para esta missão. Na hora que ele não aceitou a missão, e não é um simples não aceitar, é porque a gente humano é humano, nós somos insignificantes. Mas quando um anjo, e um anjo assim, não aceitou, para um anjo as coisas são definitivas. O que ele decide está decidido. Não é como nós. Nós na nossa humanidade, coitadinhos de nós decidimos, mas depois mudamos. Mas com a natureza angélica não é assim. Com os espíritos não é assim. Uma vez que ele decidiu, está decidido. Na verdade, ele se contrapôs à sua própria natureza, ele se contrapôs à razão pela qual ele foi criado. Ele foi criado por Deus, com tudo isso que ele era, para esta missão. Na hora que ele rejeitou a missão, ele acabou rejeitando tudo. E aí que está, ele tornou-se o oposto daquilo que ele era. Ao invés de ele estar, então, preparando, facilitando as coisas, até hoje se usa muito a palavra facilitador, né? Era essa a tarefa dele. Ele era o facilitador, preparando tudo, arrumando tudo, organizando tudo para a vinda do Filho de Deus. Tornou-se o contrário. Daí que ele fez questão mesmo de estar atrapalhando tudo. E atrapalhou. Atrapalhou durante aqueles séculos todos, para a vinda do Messias, para a vinda do Filho de Deus. Atrapalhou nos momentos. É só ver a dureza que Nossa Senhora, junto com São José, passou. Ele já queria destruir o Filho de Deus, colocando aquela decisão louca no imperador romano, de fazer com que os judeus todos fossem para a sua terra natal, para ali se alistarem. Não tinha sentido nenhum aquilo. Um povinho que era o povo judeu, e o imperador romano se importar em fazer o alistamento deles, e cada um na sua cidade. Mas na verdade, quem estava tramando tudo isso era Lúcifer, era o demônio. Por causa de Maria, que estava grávida de Jesus, para acabar com Jesus. E obriga Maria a fazer aquela viagem, obriga Maria a dar à luz naquela situação. Qual é a mãe que daria à luz a um filho
numa manjedoura. É que hoje, por causa do Natal, falar em manjedoura parece uma coisa muito poética, mas manjedoura quer dizer o lugar onde os bois comem, num coxo. Veja aqui, total ausência de higiene, por mais que Maria e José tivessem preparado aquele lugar. Era um lugar sem higiene nenhuma. Imagina um neném. Ele era o filho de Deus, mas era um neném. Nascer naquela situação era para acabar com o filho de Deus.